Olá, meus irmãos, graça e paz. Gente, eu estou passando aqui mais uma vez no canal Renovo da Palavra. E nesta oportunidade eu quero comentar um pouco sobre Zacarias capítulo 14, versículo 4. Afinal, os pés do Senhor estarão no Monte das Oliveiras de forma física e literal, ou os pés do Senhor já estiveram passado sobre o Monte das Oliveiras de forma espiritual. Esse é o assunto do nosso vídeo. Mas antes de eu entrar, eu sou o irmão Gedilson Gomes, mas antes de eu entrar aqui com os comentários, eu quero pedir a você, vai deixando aí aquele joinha, porque isso ajuda muito o canal. O YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas também assistir, ok? Estamos combinados? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Primeiramente, deixa eu ler para você Zacarias 14, 4. Olha o que diz. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Logo de início, eu confesso que eu tenho muitas objeções a uma interpretação espiritual desse texto. Eu vou te mostrar 3 objeções que eu tenho para uma interpretação espiritual de Zacarias capítulo 14, verso 4. A primeira objeção, gente, que eu tenho é o contexto do versículo 4. Então nós precisamos analisar o contexto. Versículo 3 e também o versículo 5. Olha só que detalhe interessante que eu vou te mostrar. Vamos lá. O versículo 3 diz assim: E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Segura aí só um pouquinho. Zacarias está fazendo aqui uma comparação do versículo 4 com uma batalha que o Senhor já havia pelejado em favor da nação de Israel. Possivelmente, gente, essa batalha do versículo 3 é uma referência à abertura do Mar Vermelho. Você se lembra das palavras de Moisés para os hebreus? Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, pois os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vereis, porque o Senhor pelejará por vós. É bem provável que Zacarias, aqui no contexto, verso 3, esteja fazendo uma referência à abertura do Mar Vermelho. E como foi a abertura do Mar Vermelho? Foi toda literal, não teve nada de espiritual ou simbólica naquele evento. O mar abriu literalmente, os hebreus foram salvos, os egípcios se afogaram nas águas do mar literalmente. O Deus de Israel estava presente na coluna de fogo e na coluna de nuvens. Então nós já temos aí uma luz que nos ajuda a entender o versículo 4. O profeta está fazendo um paralelo, uma comparação com um assunto literal. E o versículo 5 diz ainda sobre um grande terremoto que teve na época do rei Uzias. Esse terremoto está registrado em Amós, capítulo 1, versículo 1. Foi literal, simbólico, foi espiritual? Não, o terremoto foi literal também. Em resumo, o contexto próximo nos mostra que o texto está entre 2 eventos literais. Então, é improvável que no versículo 4 o profeta esteja falando de um assunto espiritual. O mais correto numa exegese é que acreditemos e ensinemos que trata de um assunto literal. Vamos ampliar um pouco mais o nosso contexto. Essa é a minha segunda objeção, quando a gente amplia o contexto. Por exemplo, se você sair do capítulo 14 e se direcionar ao capítulo 12,
Você vai ver Zacarias falando ainda sobre o Messias. Ele diz no verso 10 que o Messias será transpassado. Então, quando a gente estuda o cumprimento desta palavra, desta profecia de Zacarias, nós sabemos que o Messias foi transpassado literalmente. Todos os elementos do capítulo 12 e 14, gente, são elementos literais. Então, na ampliação do contexto, nós não encontramos margem para uma interpretação espiritual de Zacarias 14, versículo 4. Essa é minha segunda objeção. A primeira objeção diz respeito ao contexto próximo. A segunda objeção diz respeito ao contexto ampliado de Zacarias. A gente não encontra margem para uma interpretação espiritual do capítulo 14, versículo 4. E para terminar o nosso vídeo, a minha terceira objeção a esta interpretação espiritual, inclusive passada. Quem disse que o monte já foi fendido ao meio, gente? Quem disse que o Senhor já pisou lá no Monte das Oliveiras? A minha terceira e última objeção é quando a gente faz alguns paralelos com este assunto usando o Novo Testamento. Vamos lá? Primeiramente, João 19:34. Eu vou ler para você João 19:34. Olha só o que a palavra de Deus nos informa nesse texto. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Percebeu que o Messias foi furado, literalmente? Ainda fazendo paralelo com o Novo Testamento, eu preciso ler para você Lucas capítulo 24, versículo 39. Observe e entenda, eu já vou te explicar o porquê da leitura desse versículo. Lucas 24, 39. Olha as palavras de Jesus, ouça bem. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito, eu não sou espiritual, não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então vamos lá, entenda bem essa sequência de versículos. O profeta Zacarias falou que um dia Israel haveria de olhar para o Senhor Jesus Cristo, o Messias, a quem transpassaram. Você viu literalmente o soldado transpassando. Eu acabei de ler para você João 19:34. Jesus ressuscita. Lucas 24:39. Mas Jesus preserva as marcas, as cicatrizes, as chagas da sua morte. Por que isso? Não foi só, gente, para uma comprovação que ele ressuscitou e era ele mesmo. Não é só isso. Na realidade, quando ele ressuscitou em um corpo glorificado, ele podia se ver livre dessas feridas. Mas isso foi preservado para que no futuro a profecia de Zacarias, capítulo 14, versículo 4, pudesse vir a se cumprir. Deu para você compreender perfeitamente o paralelo? Se ele ressuscita de forma espiritual ou se ele ressuscita sem as marcas da cruz, em momento algum no futuro, a profecia de Zacarias 14:4 poderia se cumprir. Então fica muito claro que o texto de Zacarias não tem nada de espiritual, e sim físico. E não aconteceu no passado, está para o futuro. Mas quem ainda insistir em trabalhar a sua interpretação de forma espiritual, eu deixo aqui nesse vídeo uma pergunta. Por favor, entrem aqui nos comentários e respondam essa pergunta. Em qual momento da história, lá no passado, numa suposta vinda espiritual de Jesus,
que Jerusalém pôde olhar e ver o Senhor transpassado, olhar e ver o Senhor furado pela lança, já que aconteceu espiritualmente a vinda dele sobre o Monte das Oliveiras. É uma pergunta que eu deixo aqui, para quem insiste em dizer que tudo aconteceu de forma espiritual. Gente, não tem o que errar. Ele foi para o Monte das Oliveiras e ali ele ascendeu aos céus, fisicamente. Sobre o Monte das Oliveiras ele vai voltar. Aí Zacarias disse: e naquele dia estarão os seus pés no Monte das Oliveiras. Ele vai tocar os pés no monte, a topografia do monte vai ser toda alterada e haverá salvação dos judeus dentro do campo de batalha daqueles dias de confronto. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a entender um pouco mais sobre a escatologia, olha, deixa o seu joinha e compartilhe com seus contatos, ok? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus, e pisa, Senhor, no Monte das Oliveiras.